Senhor Deus, aqui estamos, Pai. Saímos de nossas casas para vir na tua casa, aprender mais do Senhor e mais tarde cultuar a ti, Pai. Senhor, abre o nosso entendimento, tanto para quem vai falar quanto para quem vai ouvir. Nós cremos, Senhor, que esse ensino vem do teu coração. Fortalece a nossa mente, Pai. Fortalece a nossa fé através de tudo que será falado. Nos ensina, Deus, porque no final, se o Senhor não abrir a nossa mente, não nos ensinar, nós não podemos conhecer quem o Senhor é, ou a tua vontade, ou o que quer que seja relacionado ao Senhor, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, que o Senhor possa limpar o nosso coração, para que no culto que ofereceremos a Ti mais tarde, podemos entrar, Senhor, lavados. Cremos que o Senhor nos purificou, Pai. E graças a isso, ao sacrifício que o Senhor fez por nós, podemos hoje estar aqui. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Como eu disse antes, a gente vai ler a apostila do CETEB. Essas 4 aulas que serão dadas a partir de hoje, a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Semana que vem, sobre a plenitude do Espírito Santo e a experiência pentecostal. Na outra semana, sobre os dons do Espírito Santo. Eu acho que tem mais uma. E na outra semana, frutos do Espírito Santo. Então, cada domingo, de hoje até os próximos 3, a gente vai ter uma pessoa diferente aqui apresentando, a irmã Solange, o irmão Anderson, não sei se o pastor vai, o irmão Edson. Então, esse tema do Espírito Santo da apostila do CETEB, hoje, nas próximas 3 semanas, vão ser dados por essas pessoas. Tá bom? Eu vou ler aqui, que acho que nem todo mundo tem apostila. Tá bom? O tema hoje é o Espírito Santo. Eu vou só ler, tá? Em João 14:17. Eu queria que os irmãos fossem anotando os capítulos e versículos. Eu não sei se dá para ler tudo, mas eu vou pular alguns, eu só vou falar a referência, né? O capítulo, o versículo, o livro. E aí eu vou deixar a maioria aqui dos textos para os irmãos lerem em casa. Tá bom? Então a gente vai falar rapidinho sobre eles, anotem. A gente tem um grupo do WhatsApp, né? Tem grupo do WhatsApp? Tem, não tem? Eu vou escanear aqui, que eu tive um probleminha no meu scanner lá em casa. E eu vou mandar tudo que foi falado aqui hoje, né? As páginas da apostila, escaneado pelo zap para vocês depois, tá bom? Então, vamos lá. Em João 14:17. Vamos ler João 14:17. Eu não vou ler todas as referências que a apostila dá, não, tá? Só uma. Vamos lá, João 14:17. João 14:17 diz assim: o Espírito da verdade, Espírito com E maiúsculo, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Assim como a gente, eu não sei se os irmãos já viram isso, assim como no Antigo Testamento, toda vez que a palavra anjo ela aparece com A maiúsculo, a gente está fazendo uma referência a Cristo. A palavra Espírito também com E maiúsculo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, também se refere ao Espírito Santo. Então toda vez que você vê Espírito com E maiúsculo, está relacionado à pessoa do Espírito Santo, não ao Espírito de outro ser, seja angelical, ou humano, ou demoníaco, ou espírito no sentido de estou no espírito de fazer doações hoje. Não é esse tipo de espírito. Essas duas referências ao espírito vai estar com E minúsculo, e o E maiúsculo é se referindo ao Espírito Santo. Tá bom? Isso se dá porque existem algumas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, que se referem a espírito. Principalmente no hebraico, né, você tem várias palavras para se referir
a Espírito. Só que quando a gente fala, quando o Antigo Testamento ele se refere ao Espírito Santo, ele usa sempre a palavra Ruach. Eu não sei se a pronúncia é essa, tá? Não puxei a minha orelha, mas falando da maneira que está escrito, seria isso, Ruach. Agora eu não sei como pronuncia. Essa palavra ela tem vários significados. Uma vez eu vi até, é como no português, né? Você fala, por exemplo, o Rodrigo Silva que usa muito essa frase, né? Tem pena de quem tem pena. A palavra pena é uma só, mas tem vários significados. E Ruach também tem vários significados. Então, Ruach, ele pode ser traduzido como espírito, que é o que ele usa, vento, sopro, e uma série de outros. Mas na maioria das vezes que a gente usa a palavra, quer usar a palavra Ruach no Antigo Testamento, é referente a essas três coisas: sopro, vento e espírito. E vamos lá, aí vou ler aqui a apostila. Temos registrado o discurso de despedida de Jesus. Mesmo enfrentando a maior angústia da sua vida, o amor, o desafio, o sofrimento e morte certos, ele teve a preocupação de preparar os seus discípulos para os eventos que estariam por vir. Mais ainda, se ele preocupou em dar-lhes ânimo para os anos vindouros, acho que comeu alguma palavra, alguma coisa da apostila, mas dá um ponto final aqui, ficou meio confuso atrás. Vamos lá. Jesus estava para deixá-los. Para onde ele iria, os discípulos, pela primeira vez em 3 anos, não poderiam seguir. Era necessário que Cristo voltasse ao Pai. Ele prometeu, porém, mandar outro Consolador. E aí usa a palavrinha aqui que é Paráclito. Paráclito é uma palavra grega que tem esse significado aí de, também, por incrível que pareça, também tem 3 significados: Consolador, Advogado e Ajudador. Então, enviaria o Paráclito, né? O Consolador, o Advogado e o Ajudador. Em seu lugar, para que seus seguidores nunca estivessem sem a sua presença, ou sem a presença de Deus em suas vidas. Aquele que viria seria o próprio Espírito de Deus, com E maiúsculo, e continuaria a fazer com os discípulos o que Jesus fazia: guiar, ensinar e etc. Faria ainda mais, pois poderia estar com todos, coletiva e individualmente, até o fim dos tempos. Deus andou entre nós em forma humana, mas esta dimensão do seu ministério encerrou-se com a ascensão de Jesus. Agora, Deus está entre nós em espírito. Jesus falou para a mulher samaritana que Deus é espírito. João 4:24, também não vou ler, não tem isso. Sua essência é espiritual, por assim dizer. Então, ao falar do Espírito Santo, estamos falando da própria pessoa de Deus. Quem é essa pessoa que se destaca, portanto, dos outros membros da Santíssima Trindade, cujo nome pode ser aplicado às outras 2 pessoas, ou seja, ao Pai e ao Filho? O Pai nós conhecemos. Ele falou e o universo veio a ser. O Filho nos mostrou o Pai e andou no meio de nós. Mas quem é essa outra pessoa? Este é o enfoque deste livro, deste capítulo, pois a presença de Deus na igreja é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele fala nos nossos corações, aplica o poder da cruz nas nossas vidas, opera milagres e dá dons aos homens. Ele ilumina as Escrituras Sagradas, convence do pecado, enfim, é o agente divino entre nós. Não um poder somente, mas uma pessoa, Deus conosco. Amém? Eu vou fazer questão de ler, porque eu não tenho material ainda. Tudo que a gente vai falar vai ser baseado aqui. Antes da gente começar, eu queria pedir desculpa aos irmãos. Eu não consegui fazer o slide, minha esposa está de testemunha, viu como é que foi minha semana. E foi bem complicado. Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, eu realmente não consegui, então eu queria pedir desculpa aos irmãos. O certo seria tudo isso aqui estar no slide lá, não consegui, tá bom? Vamos falar sobre o Espírito Santo. Antes da gente começar a falar sobre o Espírito Santo em si, eu queria dizer para os irmãos que na história da igreja, a maioria das heresias, ou todas as heresias que surgiram, que tentaram abalar a igreja, elas tentavam 2 propósitos. Primeiro, explicar aquilo que a Bíblia não diz. E segundo, tentar adaptar o que a Bíblia diz
a um conhecimento ou um conceito já próprio. E durante a história da igreja, ao passar dos anos, a gente teve várias interpretações diferentes sobre quem seria o Espírito Santo. Já teve doutrina negando que o Espírito Santo fosse Deus, fosse a terceira pessoa da Trindade, assim como aconteceu com Jesus também. Já tiveram doutrina falando que o Espírito Santo é uma força, ou seja, não é uma pessoa com vontade, terceira pessoa da Trindade, mas é apenas o poder de Deus e tudo mais. Tem doutrina que diz que seria um Deus menor, colocando Jesus e o Espírito Santo num patamar abaixo do Deus Pai, e por aí vai. Quando a gente fala de Deus, eu estava até comentando isso no CETEG, né? Essa é uma aula do CETEG. A gente só pode falar de Deus a partir daquilo que Ele revela. Muita coisa, tanto quando a gente fala de quem é Deus, de quem é a divindade, assim como outras coisas teológicas, outras doutrinas teológicas que a gente tem na Bíblia, são suficientes para que o cristão conheça, tenha uma vida piedosa, tenha uma vida cristã, mas não é exaustivo, ou seja, sempre vai haver alguma coisa que a Bíblia não revelou. E aí está o problema. O termo Espírito Santo é causa de divisão até dentro da igreja. Da igreja que eu falo como um todo, né? Não a placa Igreja Nova Vida. Mas se você pegar a igreja evangélica como um todo, tanto no Brasil como no mundo, você vai ver uma série de interpretações diferentes sobre o Espírito Santo, sobre o dom do Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo. Isso é causa de divisão. Justamente porque existem pontos que não são tão claros ou dão margem para interpretações. O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala uma frase que eu levei para a vida e eu acho que tanto o pastor quanto os irmãos que ensinam vão concordar comigo. Onde a Bíblia para, a gente para. Então não tenta achar cabelo em ouro. O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo é extremamente suficiente para que nós conheçamos aquilo de Deus que é necessário que nós conheçamos e para que nós tenhamos essa vida e essa comunhão com Ele. É exaustivo? Não. Tem coisas que são, vamos dizer, não são tão claras? Sim, bastante. Então a gente vai até onde a Bíblia diz para a gente não cair no erro dos nossos antepassados aí. Tentar explicar o que a Bíblia não fala ou ter um conceito já formado e tentar justificar esse conceito formado com o que a Bíblia diz. É daí que saem, na minha opinião, as maiores heresias. Então, vamos desmistificar. O Espírito Santo não é inferior ao Pai. A Trindade são 3 em 1. Então, não são 3 deuses, como o pastor Augusto Nicodemos fala, não é um Deus de 3 cabeças, ele é um único Deus que se subdivide em 3 pessoas. O Espírito, não há uma hierarquia, o Espírito Santo não está abaixo do Pai, assim como o Filho também não está acima do Espírito Santo. São uma Trindade que vive em harmonia e compõe o que a gente chama de Deus. Quem é o Espírito Santo? Antes da gente voltar, a parte falando sobre os dons do Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito Santo, sobre o pentecostalismo, vão ficar para as próximas aulas. Então, para quem chegou agora, essa aula de hoje e as próximas 3 vão ser dadas a partir da apostila do CETEG. Então, quem participa do CETEG vai ficar aqui no culto, hoje nos próximos 3 domingos. E aí a gente vai ler a apostila. Quem está aqui já ouviu, eu vou repetir. Eu peço desculpa aos irmãos, eu tive problema com a minha impressora. Eu queria ter escaneado isso aqui e mandado para vocês pelo zap para vocês lerem aqui, mas não consegui. Tive um probleminha, tá bom? Então eu vou ler tudo que está escrito aqui e a gente comenta sobre isso e depois eu mando escaneado para vocês pelo zap, tá bom? Quem tiver apostila aí participa do CETEG, a lição 19, página 56. A gente já leu a primeira parte, a gente vai entrar no tópico 1, falando sobre quem é o Espírito Santo. Vou ler a apostila aqui. O Espírito Santo é chamado de Deus. Certamente, aí está aqui Atos 5, 3 ou 4, é igual ao Pai. Mas como é isso? A figura do Pai é fácil de entender, entre aspas. Aqui não está entre aspas, eu estou colocando. A figura do Pai é fácil de entender, entre aspas. Em Deus Pai, vemos um que gera toda a criação, que ordena o universo, que julga retamente, que ama ao ponto de dar o seu Filho unigênito,
A figura do filho é igualmente fácil de entender, entre aspas também. Ao andar entre nós, ele nos mostrou quem é o Pai e a quem se submeteu. Ao morrer na cruz, Jesus não somente tomou o nosso lugar, mas mostrou o amor e a justiça de Deus. Essa era a única maneira pela qual ele poderia considerar esses seus dois atributos de forma absoluta e sem atenuante. O modo como a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo é diferente. Em vez de usar as figuras familiares, a palavra de Deus oferece uma série de símbolos que demonstram não tanto quem ele é, mas o que ele faz. Aí uma das diferenças: fogo, Hebreus capítulo 12 ao 29, vento, Salmo 33, versículo 6, e Atos 2:2, pomba, Lucas 3, versículo 22, óleo, Salmo 89, versículo 20, água, João 7, do 39 ao 37. O que nos leva, antes mesmo de examinar esses símbolos, a uma conclusão inicial. O Espírito Santo é a pessoa da Santíssima Trindade que opera, age, movimenta e faz acontecer. Se pudermos distinguir entre os membros da Santíssima Trindade, poderemos dizer que, enquanto o Pai é a causa, o Espírito Santo é quem leva ao cumprimento. Na criação, o Espírito Santo estava presente, agindo sobre o mundo. Gênesis 1:2. Vamos ler só esse? Não vou ler todos não, mas vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vamos ler o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito, com E maiúsculo, de Deus pairava por sobre as águas. Vamos voltar aqui para a apostila. Mesmo antes de o Pai pronunciar o seu divino Fiat, esse Fiat aqui não é o Fiat da marca de carro não, tá? A primeira vez que eu ouvi, eu achei que tivesse inspirado nessa palavra para criar a marca da empresa lá do veículo, mas depois eu dei uma pesquisada aqui, não. Fiat é faça-se, em latim, se não me engano, deixa eu ver aqui na minha colinha. Latim. Fiat é faça-se, em latim. E nos textos que eu pesquisei aqui, estava dizendo que normalmente os textos em latim complementam, né? Fiat lux, que seria algo mais próximo de haja luz, ou faça-se acontecer, alguma coisa assim. Então, Fiat aqui não é a marca de carro, é a palavra da criação. O Filho foi quem operou nossa salvação de uma vez por todas, ao passo que o Espírito Santo é quem aplica essa obra em nossas vidas. A gente consegue ver, mais uma vez, pelo menos, eu não sei se essa dificuldade é só minha, mas é difícil você entender quem é Deus. Quando a gente para pensar que Deus está acima de tudo, acima de todos, é um ser que não é limitado pelo nosso tempo, não é limitado pelo nosso espaço, não tem limitação alguma, é eterno. A sua palavra criou tudo que existe. Então é difícil. Eu creio que para nós, criaturas, seria difícil entender 100% quem é o nosso Criador e apenas aquilo que Ele pode nos revelar. Mas a maneira com que Deus se revela na Bíblia, como diz aqui no texto, Ele se revela mostrando a sua ação na nossa vida e nesse mundo. Como diz aqui a apostila, Deus Pai aparece como o Criador, o Espírito Santo como aquele que age e dá a vida, e o Filho é a palavra, né? O verbo de Deus, aquele que mais para frente desce dá um passo, cumpre uma das etapas da nossa redenção. Então essas ações de Deus classificam mais ou menos as funções de Deus, mas não diz exatamente quem Deus é. Então Deus revela até aí. Então, quem é o Espírito Santo? Vou repetir aqui para quem não chegou. É a terceira pessoa da Trindade e não há hierarquia entre as três pessoas da Trindade. Deus, Ele cumpre, a gente vê nitidamente o papel de Deus Pai, principalmente nos primeiros livros do Antigo Testamento, nos outros também, através de profetas e tudo mais, mas aí a gente já tem
o aparecimento do anjo do Senhor também, com a maiúscula, e a gente vê a manifestação do Espírito Santo também no Antigo Testamento. O caso mais comum é aquele da Sansão, né? Quando o Espírito vem sobre ele, recupera as forças e tudo mais. Então, mas nitidamente, exclusivamente o Pai, a gente vê bem mais presente no livro de Gênesis, na criação ou no Pentateuco. Ao longo da Bíblia, no Novo Testamento, principalmente os quatro primeiros livros, acentuam bastante, comentam sobre Deus Pai, comentam sobre o Espírito Santo, mas você tem a figura de Jesus como sendo o mais citado, vamos dizer assim, na obra de Jesus. E a partir do livro de Atos para frente, a gente vê com mais enfoque tanto Jesus quanto as ações do Espírito Santo. Então, a Bíblia ela tem essas divisões. A Trindade ela acontece desde o primeiro capítulo até o último, sim, mas a gente consegue ver um enfoque maior em determinados livros, em determinadas partes da Bíblia, mostrando a ação de cada figura da Trindade de uma forma mais exclusiva, vamos dizer assim. O Espírito Santo é Deus, não está abaixo de Deus, não é uma força da natureza, como algumas heresias lá atrás diziam. Vamos para o tópico 2. Vejamos como o Espírito Santo age na igreja e, portanto, em nossas vidas. Caramba, já são 8h25. Vou correr. Vou ler rápido aqui, tá, pessoal? Primeiro, o Espírito Santo nos convence do pecado, nos regenera e nos leva a buscar uma vida de obediência. Aqui todos os versículos daquele que eu mandei para vocês. É no seu poder que deixamos o velho homem, que nos vestimos de Cristo. Ao longo da nossa vida cristã, o Espírito continua a operar em nós, chamando-nos de volta a uma vida pura e piedosa. Todos caem, todos pecam, mas Deus é fiel para nos levantar e nos trazer novamente ao caminho certo. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Então, quem convence o homem do pecado, quem nos leva a Deus, é a ação do Espírito Santo. Amém? Vamos para o segundo tópico. Segue-se, pois, que o Espírito Santo nos ensina a viver. Ele é chamado pelo Senhor Jesus de Espírito da Verdade, com esse maiúsculo de novo. É Ele que nos ensina tudo o que Jesus quer que aprendamos. Não significa dizer que o Espírito esteja acrescentando novas informações ao que já foi registrado na Bíblia. De fato, a palavra de Deus é completa e suficiente para nos ensinar tudo o que temos que saber para a nossa vida e paz. Tem aqui mais um versículo. Mas sem o auxílio do Espírito Santo, somos incapazes de entender o que ele nos diz. Há um conflito em cada um de nós que nos cega e nos leva a nos rebelarmos contra a verdade de Deus. Precisamos que o Espírito Santo nos fale e aplique a verdade das Escrituras Sagradas para que elas tenham efeito em nós. Aqui eu queria dar uma parada. O primeiro parágrafo ele fala da ação do Espírito Santo em convencer o homem do seu pecado. E o segundo parágrafo ele dá enfoque maior à ação do Espírito Santo no sentido do ensino. Eu estava pensando sobre isso e uma coisa logo me veio à mente. Eu gosto muito eu falo isso toda hora na aula secreta, eu gosto muito de assistir vídeo do YouTube. Fico trabalhando lá, minha esposa vê lá, eu trabalho com números, com exato o dia todo, então raramente falo com alguém, só quando alguém me chama para reunião, alguma coisa assim. Então fico eu e o computador praticamente o dia inteiro, então eu boto o fone no ouvido, fico estudando vídeo, pregação, de palestras, um atrás do outro, assim, praticamente todos os dias. E eu ouço de tudo, tá? Não só cristão. E quando eu li esse parágrafo, me veio logo à cabeça, como está sendo gravado aqui no pastor na internet, não vou falar nome, mas se você entrar na internet, você vê vários doutores, principalmente filósofos, historiadores e tudo mais, e você ouve os caras falar, eles entendem de Bíblia, às vezes melhor do que alguns cristãos, alguns pastores, algumas pessoas que eu ouvi pregar. Eu já vi ateu na internet pregando, dando palestra, falando sobre a visão filosófica ou histórica da Bíblia, da forma ateia dele de pensar, e o conhecimento dos caras é um absurdo. E aí você parar para pensar, a palavra de Deus ela liberta, a palavra de Deus ela é fonte de sabedoria. Como uma pessoa dedica
tempo, porque para chegar naquele nível de conhecimento não é um videozinho do YouTube que você vai chegar. Então você vê que a pessoa se dedicou, ela estudou, ela teve uma formação naquilo, e mesmo com todo o conhecimento sobre a Bíblia, sobre os termos na língua original, em grego, hebraico e por aí vai, mesmo assim a pessoa continua ateia e não consegue entender. Você percebe que a pessoa fala do texto com uma conotação como se fosse um professor falando de história, que conhece todos os detalhes, mas não se envolve, entendeu? Você percebe esse distanciamento, falta uma clareza. Parece que quando a pessoa fala, falta só um empurrãozinho para a pessoa se converter e pregar como pastor, mas falta esse algo. Ela conhece a palavra, mas aquilo não é um texto. Analisa aquele texto como analisa Sócrates, como analisa Platão, como analisa um acontecimento histórico. Falta essa luz. Só está um passo de chegar, mas ela não chega. Tem alguma coisa que impede ela de usar aquele conhecimento para ver Deus, conhecer Deus, mas a pessoa não vai. Essa é a ação do Espírito Santo. Enquanto isso, eu já conheci na minha vida pessoas que, uma delas até analfabeta, não sabe ler nem escrever, mas cita as Escrituras. Como é que cita as Escrituras? Ouve o pastor pregar e decora o versículo de ouvido. A pessoa cita. Eu conheço uma pessoa assim. Claro que ela vai falar toda a Bíblia, mas assim, cita capítulos e versículos sem saber ler. Explica, entende, prega melhor do que muita gente aí que tem curso de teologia. Como pode uma pessoa letrada, que tem todo o conhecimento necessário, não entender, e alguém que é simples, humilde, não teve conhecimento e dá um show de Bíblia e de palavra? O Espírito Santo, ele tem essa função do ensino e do conhecimento, da sabedoria. A gente pode ter todo o curso, todas as informações necessárias, mas se Deus não der esse empurrãozinho, esse estalo, esse estalar, a gente vai ter o conhecimento da letra, mas não vai entender nada daquilo que ela quer, que Deus quer dizer. Terceiro, o Espírito é quem nos capacita, literalmente nos imbui de poder. Após os discípulos terem constatado a ressurreição de Jesus, foram instruídos pelo Mestre a voltarem a Jerusalém e esperarem pelo poder do alto. Atos capítulo 1, versículo 8. Este poder tem como objetivo fazer de nós testemunhas eficazes de Cristo. Vemos na pregação dos apóstolos que se seguiu ao dia de Pentecostes um poder e uma audácia impressionante. O dia de Pentecostes eu vou pular, que esse aqui dá pano para manga, é um dos temas que divide na igreja hoje, que mais divide, vamos dizer assim, e vai ter um capítulo específico só para isso, que vai ser domingo que vem a experiência pentecostal, já vai começar, depois no próximo domingo o dom do Espírito Santo, e depois no outro domingo os frutos do Espírito Santo, e aí a gente volta para a revistinha, e aí o pessoal que se deve volta lá para trás, para a salinha. Mas eu vou pular essa parte, sobre o dia de Pentecostes. O livro de Atos registra uma série de manifestações extraordinárias, como profecia. Essa profecia aqui não é, voltando aí um tópico que o parágrafo anterior citou, eu estava esperando chegar aqui. A profecia não é este, o número do teu CPF é 122 ou alguma coisa, não é isso. E muito menos a profecia é falar algo que não está revelado na palavra. Se o Espírito Santo é Deus, e Deus é um só, Deus não pode se contradizer. Então, se o Espírito Santo, entre aspas, te leva a ter uma conclusão diferente daquilo que já foi revelado, daquilo que está escrito, não é o Espírito Santo, tá bom? Não é o dom de profecia. É o Espírito. Eu disse isso da última vez no culto dos jovens aqui. No mundo existem dois espíritos maus que a gente tem que combater. O primeiro é o espírito maligno, o diabo, Satanás, esse tipo de coisa. E o segundo é o espírito corrupto do ser humano. O ser humano, na sua maldade, no seu orgulho, na sua vontade de querer esticar, dar um passo além daquilo que pode, também cria doutrina, com intenção de enganar ou sinceramente errado. Existem pessoas que estão no erro de forma sincera, ela não é um charlatão, ela não é.
ela só acredita muito naquilo que ela deduziu, mas ela está sinceramente errada. E o erro, independente se ele é sincero ou não, ele pode levar a pessoa à perdição e à condenação. Então, se o Espírito, esse é o critério, se o Espírito, entre aspas, te leva a entender uma coisa que a Bíblia não revelou, e aí eu vou citar de novo aquilo que eu disse lá atrás. Todas as heresias da igreja, pelo menos a maioria delas, ou tentavam explicar algo que a Bíblia não diz, ou a pessoa que estava interpretando já tinha uma concepção pré e tentava caçar no texto coisas que corroboravam aquilo que ela já pensava. É daí que surge a maioria das heresias. Então, onde a Bíblia para, a gente para. Se o Espírito não revelou, através dos apóstolos, dos profetas, que deixaram as cartas e os livros para a gente entender, se não está ali, não cabe a gente tentar achar cabelo em ouro. Então, o Espírito Santo, ele revela, ele dá esse entendimento da Escritura, e apenas aquilo que foi revelado nas Escrituras. O trabalho do Pai e do Filho foi suficiente, e o Espírito revela e aponta para aquilo que o Pai e o Filho fizeram. Amém? Vamos seguir aqui. Vemos na pregação dos apóstolos, no capítulo Pentecoste, estes dons serão objeto da terceira aula desse livro. Jesus prometeu que todos os que nele crescem fariam coisas ainda maiores do que as que ele fez. Isso aqui, entre aspas, a gente vai falar isso mais para frente, nas próximas aulas. Finalmente, vemos o Espírito Santo unindo a igreja. No dia de Pentecostes, houve uma Babel, ao inverso. Ou seja, todo mundo lembra aí da época da Babel, quando o orgulho humano tentou construir uma torre para chegar aos céus e Deus confundiu as línguas dos homens. Não vou entrar muito em detalhes, isso vai ficar para outra aula. Esse pepino não é meu, provavelmente da irmã Solane dos Moras, mas isso aí também é um ponto que divide a igreja, causa até alguns embates acalorados que eu já vi na internet, mas esse pepino é da irmã Solange, se Deus quiser, ela não manda. Então vai lá. Lembremos de que os povos foram espalhados, está escrito espelhados aqui, foram espalhados pela terra, quando Deus confundiu sua linguagem. Gênesis capítulo 11, versículo 7. No dia de Pentecostes havia em Jerusalém judeus, no plural, judeus de todas as partes do Império Romano, que se estendia por todo o mundo conhecido daquela época. Mas quando os 120 que estavam reunidos no cenáculo começavam a falar em línguas estranhas, aqueles visitantes ouviram as maravilhas de Deus proclamadas em seus próprios idiomas. Aqui, a interpretação aí para a próxima aula. Vou pular isso aqui. Significa dizer que houve uma inversão do efeito de Babel. Agora, pelo poder do Espírito Santo, as pessoas das mais diversas culturas comungam em união. Sabemos, pela história da igreja, que há muita divisão no meio do povo de Deus. Contudo, somos instruídos a procurar preservar a união da igreja pelo vínculo da paz e pelo poder do Espírito Santo. Nada mais é do que a decisão do Espírito Santo, uma das ações de Deus em favor da sua obra. Eu estava até comentando com o pessoal do CEDEB há um tempo atrás. Você já imaginou se hoje a gente ainda tivesse que cultuar da maneira que era cultuado lá atrás? O sacrifício ele tinha que ser oferecido. Já imaginou hoje você sacrificando um animal no templo? E tinha um outro ponto: o sacrifício tinha que ser feito no templo. Então você teria que sair daqui do Brasil e viajar para Israel para fazer esse sacrifício lá. Então seria inviável hoje, creio eu. E a palavra de Deus, que foi confiada ao povo de Israel no Antigo Testamento, para que o povo de Israel fosse a luz e espalhasse a palavra, hoje, depois do Pentecostes, foi compartilhada com todos, em todas as línguas, em todas as nações. É esse um dos simbolismos que esse evento tem, mas vamos deixar mais para frente. Aqui a gente tem, entre aspas, que ainda falta um pouco, uma conclusão da obra da redenção.
Deus nos dá a palavra no Antigo Testamento, constitui um povo para se tornar referência e portador dessa palavra. Esse povo, apesar de se voltar contra Deus várias vezes, é guiado por Deus ao longo da história até chegar em Jesus. Quando esse povo se corrompe, por vários motivos que não vai aprender aqui, e Deus, o próprio Cristo, desce em forma humana para cumprir a palavra que foi dada a esse povo anterior e fazer o sacrifício final, que substituiria qualquer sacrifício anterior. Substituiria o culto no templo, substituiria o sacrifício de animais, substituiria todo aquele rito que a gente tinha lá no Pentateuco. E a partir daí, dessa etapa da obra cumprida, ele manda o Espírito Santo para que espalhe, não mais um povo que vai ser responsável por essa divulgação da palavra, pelo ensino, por dizer quem Deus é, mas o próprio Deus, mais uma vez, desce na forma do Espírito Santo e conduz a sua igreja, e já começa essa condução espalhando a palavra em todas as línguas e nações. Esse é um símbolo de que o Evangelho ele deixa de ser restrito àquele povo judeu e passaria a ser compartilhado com todas as nações. Conclusão. Não 40 já. Tem 5 minutos, está 15 minutos aqui para ir no banheiro e tomar um cafezinho. Está bonita a coisa lá fora que eu já vi. Conclusão. Como cristãos, conhecemos pessoalmente o Espírito Santo através do seu poder e da sua presença em nós. Sendo a terceira pessoa da Trindade, ele é quem aplica em nossas vidas a obra de Cristo na cruz. Ou seja, Cristo aplica a lei do Antigo Testamento e o Espírito Santo aplica a obra de Jesus. Ele nos ensina, nos convence e nos transforma. Ao falarmos com o Pai, para quem Jesus nos ensinou a orar, o fazemos em nome do Filho, pois é através de Cristo que temos o direito de nos aproximarmos do Pai. Porém, esta aproximação se dá pelo poder do Espírito Santo. Ao darmos cada passo na direção certa, podemos contar com a capacidade que o Espírito nos concede. O Pai nos criou, o Filho nos redimiu, o Espírito nos dá vida. Isso aqui eu boto tudo isso entre aspas, porque o Pai nos criou, mas o Verbo e o Espírito estavam lá, tá? Então, só uma separação aqui da maneira como Deus se apresenta, mas vamos lá. O Pai nos criou, o Filho nos redimiu e o Espírito nos dá vida. Mas assim falando, pode nos dar a falsa impressão de haver uma distinção tão radical entre as três pessoas, que seja possível criar categorias rígidas de atuação, Contudo, não podemos, uma vez que Deus age em união consigo mesmo, contudo, não podemos, uma vez que Deus age em união consigo mesmo, e aqui dá um ponto final, provavelmente comeram alguma coisa aqui na apostila, eu vou pular. Ao criar o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Se falarmos com Deus, dependermos dele, nos rendermos a ele, temos que fazê-lo perante o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao sermos abençoados por Deus, transformados em salvos, o somos pela Santíssima Trindade. Amém. Leitura complementar, só para deixar registrado aqui, ó, João 3, do 5 ao 8, Romanos 8, do 15 ao 17. Tem outros, mas acho que só esses dois aqui já são suficientes. Então, para concluir, como diz aqui o versículo citado, né, de Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu já vi muita gente dizer que isso são só teorias, tá? Não é que assim como o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito, seria uma representação de Pai, Filho e Espírito Santo, uma série de outras coisas. Mas só para pontuar aqui, não deixar vago, esse façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não quer dizer que sejamos pequenos deuses, ou que o ser humano tenha sido feito. Eu já ouvi pregação assim: você foi feito na imagem e semelhança de Deus, assim como Deus usou a palavra e disse: haja luz e houve luz. Se
você usar a tua palavra e dizer que você vai ser curado, ou que você vai receber uma promoção no teu trabalho, vai acontecer. Não é isso que quer dizer o façamos do homem a nossa imagem e semelhança. O ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. A gente não vai entrar muito nisso, porque isso entra no próximo capítulo aqui, está bem mais detalhado. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não podemos, pela nossa própria imagem, definir quem Deus é. Ficou um pouco vago? Ficou. Você pode ver até pelo que a gente tem citado na apostila, no que a gente leu agora, a gente não consegue entender profundamente quem é Deus. A gente consegue entender que Deus nos criou, que Deus tem um plano de redenção para a nossa vida, e em algumas das ações de Deus a gente consegue entender parte da personalidade de Deus: amor, santidade, conhecimento, ensino, por aí vai. Isso já é o suficiente para nós. O que temos que entender hoje é que o Espírito Santo conduz e age na nossa vida, conduz a igreja, que apesar de toda a perseguição, de todas as doutrinas heréticas que surgiram ao longo da história, a gente ainda tem um remanescente hoje que mantém a palavra. A gente sabe que a gente tem irmãos nossos ou outras denominações que já fugiram da palavra. Isso também aconteceu com o povo judeu, por vários motivos no Antigo Testamento. O povo ia se desviando, e Deus mandava os profetas iam e falavam da palavra, Deus mandava o castigo, e aí o povo se consertava e depois caía de novo, se afastava da palavra, vinha outro profeta, dava uma cajadada, e o Antigo Testamento é basicamente tudo isso. O povo caindo e voltando, hoje não é diferente. A gente tem 1 milhão de denominações diferentes, com visões diferentes sobre várias coisas da Bíblia, mas a gente ainda percebe que, apesar de toda essa bagunça, não tem outra palavra para dizer, a gente ainda tem a palavra de Deus sendo pregada, a gente ainda tem aquele remanescente fiel que ensina as Escrituras sem botar cabelo em ovo, sem tentar explicar o que a Bíblia não diz, com 100% de certeza. E é o Espírito Santo que faz isso e vai continuar fazendo isso, guiando e conduzindo a sua igreja até a consumação da obra da redenção, até a vinda de Cristo, até a nossa morte. Amém? 8h46, passei um minutinho, vamos fazer uma oração e logo o nosso cafezinho. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai. Mais uma vez agradecemos ao Senhor, agradecemos ao Teu Espírito por estarmos aqui, Pai, porque sabemos que faz parte da Tua obra o ensino para o nosso crescimento, para a nossa comunhão com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, mas pela Tua infinita bondade, infinita compaixão, nós estamos aqui hoje ouvindo a Tua palavra e recebendo de Ti esse alimento espiritual, Senhor, que é a Tua palavra. Prepara nosso coração para o culto que nós ofereceremos ao Senhor daqui a pouco. Em nome de Jesus, traz aqueles que estão a caminho de segurança e paz, que o Senhor possa abençoar, Pai, a palavra que será pregada, os louvores que serão cantados, as ofertas que serão entregues, que tudo seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você quer falar uma coisa? Não? Vamos lá para o café.